Olá, querida, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a doutora Anne Almeida, especialista em desenvolvimento pessoal e espiritual para mulheres cristãs. E se você sente que o medo e a insegurança estão te prendendo e te impedindo de viver uma vida plena que Deus planejou para você, esse vídeo é para você. Prepare-se para uma jornada de libertação e de conhecimento. Clique no botão da descrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que é postado para você. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu sei exatamente o que você sente quando o assunto é medo, é ficar nesse lugar sombrio de insegurança que acaba dominando a nossa vida. A paralisia, as dúvidas constantes, a voz interior que são os nossos algozes dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. E muitas vezes nós deixamos de sonhar, de agir, de viver a vida porque a gente tem medo. Medo de falhar, medo da altura, medo do que vão pensar da gente. Medo. Tem gente presa nesse lugar e esse vídeo é pra você que tem algum tipo de medo aí na sua vida. Aliás, esse é um assunto que eu falo muito dentro do Jornada Restaure, que é um curso que eu tenho maravilhoso, que traz transformação, cura, restauração para a vida da mulher cristã que quer viver dentro dos princípios da palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, olha só, você não tá sozinho quando o quesito é medo, porque isso é uma emoção primária, faz parte da vida humana, só que muitas vezes alguns ficam presos nesse lugar. Mas é possível viver fora da zona do medo, esse lugar onde a gente está aprisionado, isso é possível. E a vida é muito mais maravilhosa quando a gente está vivendo sem medo, sem estar preso no lugar de desconfiança, de insegurança. A gente tem muito mais paz, não é mesmo? Então imagina você vivendo o propósito de Deus para sua vida sem estar nesse lugar de medo, paralisia que esse lugar nos coloca. E o primeiro passo para a libertação desse lugar chamado medo é trazer ele para a luz. Sim, colocar tudo para fora. A palavra de Deus tem 365 vezes dizendo: não temas, eu estou contigo. Então a gente realmente pode confiar no que a palavra de Deus diz para a gente não viver nesse lugar de medo. Confie em mim, porque essa emoção, embora pareça ser tão grande, esse sentimento que nos paralisa, ele não é tão difícil de ser superado. A gente precisa, lógico, dar alguns passos de forma intencional para vencer e usar a nossa racionalidade para conseguir superar essa emoção que paralisa muita gente por aí. E nesse vídeo eu quero te chamar para um lugar assim prático, sabe? De exercício prático. Então pega aí papel e caneta que nós vamos trazer à luz o medo que está escondido. Você vai escrever todos os seus medos nesse papel, sem filtro, sem censura, sem medo de colocar pra fora. Medo até daquelas coisas que você fala assim, ai, que parece ridículo, medo de uma barata, medo de, sabe, assim, medo de várias coisas. Gente, tem pessoas que têm medos que parecem assim, você, num primeiro momento, você vê que aquilo é irracional, é irreal, mas a pessoa tem medo. Então, todos os medos que você tem aí, pega lá, papel e caneta, dá uma pausa nesse vídeo, escreve tudo. Tudo que você tem medo, coloca no papel. E se você não sabe direito do que você tem medo, eu vou te fazer algumas perguntas então para te ajudar a entender aí, pensar um pouquinho quais são os medos que você tem. Vamos lá. Qual o medo hoje, qual o sentimento hoje que você tem que tá te paralisando? O que tá te impedindo de avançar e conquistar os seus sonhos? Coloca aí. O que é que tá acontecendo? Você já percebeu se tem algum sentimento, algum medo, assim, alguma paralisia recorrente na sua vida? O que é que ela está dizendo pra você, se você identificou que tem? Em relação ao seu futuro, o que é que você teme mais? Qual o seu maior receio quando você pensa no amanhã? E como isso tem afetado as suas decisões hoje? Quais são os pensamentos negativos que você tem diante de uma oportunidade de mudança? Quais são os pensamentos negativos que você tem em face a essas possibilidades? Tem algum? É recorrente? Qual é? Você se sente inseguro em relação ao quê? Essa insegurança está te roubando? Roubando de quê? Bastante pergunta aqui pra vocês, hein? Por isso que eu falei, pega papel e caneta e começa a anotar tudo, porque isso daqui é um mergulho de autoconhecimento, olhar pra você dentro da área medo. Quais sonhos e oportunidades você tem deixado de lado por causa do medo? Será que os seus medos são baseados em fatos reais ou em apenas suposições do que pode acontecer? Quais são os medos que te fazem duvidar do que Deus pode fazer através da sua vida? Como você se sente ao confrontar esses medos? Sentir paz ou uma sensação de sobrecarga, de paralisia só na possibilidade de pensar em enfrentar esses medos? E a minha última de todas essas perguntas aqui. Você tá pronto para dar o primeiro passo e deixar todos esses medos para trás e colocar eles na mão de Deus?
Então agora é o seguinte, nós vamos fazer uma técnica de enfrentação de medos. Você vai olhar para tudo que você anotou e vai dizer: medo, qual é a sua? O que você quer de mim? Por que você está fazendo parte da minha vida, tentando me prender nesse lugar? Qual é a sua intenção? Agora você vai olhar de forma bem real, de tudo que você anotou aí, esses medos. Quais a chance deles acontecer? Dessas coisas a quais você tem medo, quais as chances dessas coisas acontecerem de fato? Até porque cientificamente é provado que a maioria dos medos que a gente tem, na verdade, eles nunca vão acontecer daquele jeito que a gente está temendo que eles aconteçam. Então, quando você começa a olhar e enfrentar e ver as possibilidades reais ou não daquilo acontecer, fica muito mais fácil da gente conseguir enfrentar aquilo que está segurando a gente. E se você disser para mim assim: Anne, sim, existe uma chance de que isso aconteça, qual seria o pior cenário para você diante disso? Você iria sobreviver ou você acha que você iria morrer? Eu tenho certeza que você iria sobreviver. Deus nunca vai colocar sobre você um fardo maior do que você possa suportar. Eu gosto daquela frase assim, ó, que Deus nunca vai te dar um frio maior que o cobertor que você tem, sabe? Porque de fato é isso. Se todas as coisas que a gente passa nos abalam, Deus estará lá para nos fortalecer, nos ajudar. Então agora que você tem tudo aí listadinho, já entendeu o que é racional, o que não é racional, você pode começar a dar pequenos passos. Como, por exemplo, se você tem medo de falar em público, você começar a tentar expressar suas ideias em público, a começar a expressar. Tem muito adolescente que tem muito medo, fica preso nesse lugar de medo de falar em público, se esconde às vezes atrás da mãe, das irmãs, de outras pessoas. O que eu quero dizer? Que agora que você compreendeu quais são seus medos, você vai começar a enfrentar esses medos. Qual a maneira que você pode, na prática, enfrentar o que você identificou que está te segurando e te paralisando? Comece sempre a dar um passo em direção, sabe? Se alguma voz interior dentro de você diz que você não vai conseguir, pare, se questione e fale: sim, eu vou conseguir. Por que eu não conseguiria? Por que eu preciso estar nesse lugar? Eu falo que quando a gente consegue entender os nossos sabotadores internos, a gente consegue entender que na verdade a gente não precisa ficar acreditando neles e deixando com que eles guiem a nossa vida. A gente pode começar a enfrentar cada um deles e dizer: não, as coisas não são desse jeito. Até hoje você guiou a minha vida, mas a partir de agora eu vou fazer diferente. E uma coisa que é importante nesse processo é você ter compaixão de você mesmo, sabe? Você ser gentil com você, porque a gente não vence aquilo que tá nos vencendo até agora do dia pra noite. Às vezes a gente vai precisar ter um pouquinho de calma, de paciência, sabe? Nos lembrar que a gente é feitura de Deus, criados por Jesus Cristo para boas obras, como Cristo diz, né? Como a palavra de Deus diz lá em Efésios 2, e que a gente tá num processo de transformação, sabe? Que nós precisamos abraçar as nossas imperfeições sem nos conformar com elas, celebrar cada conquista, perdoar os nossos erros. E se a gente errou e se a gente não conseguiu, de repente hoje dar um passo em direção daquilo que está nos prendendo, a gente olhar e falar assim: eu posso tudo naquilo que me fortalece, porque em Deus eu posso todas as coisas, em Cristo é que eu consigo dar um passo de fé e mudar o que precisa ser mudado. E tem muita gente, muita mulher presa nesse lugar de cobrança por causa dos medos que ela tem, o medo de talvez não ser uma mãe suficientemente boa, ela acaba ficando num lugar de aprisionamento, de cobrança, de autocrítica, porque o desejo dela é de ser uma boa mãe, mas ela tem medo de não ser uma boa mãe, então ela nunca age de acordo com aquilo que ela tem de fato no coração dela, porque tá preso naquele lugar de, às vezes, de avaliação do outro, de negatividade própria. A gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer. E quando a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente começa a entender os medos que estão dentro da gente, a gente pode de fato conseguir enfrentar cada um deles. Então, identificar os seus medos, gente, faz parte de um processo de autoconhecimento. Eu não sei se você já começou o seu processo de autoconhecimento. Se você não começou, eu quero te convidar a entrar nesse lugar, porque esse lugar é transformador, é maravilhoso para as nossas vidas. E às vezes a gente não consegue sozinha mesmo, a gente vai precisar de ajuda, vai precisar de um material de apoio, vai precisar de alguém que a gente vai conversar, vai precisar de um profissional, vai precisar fazer um curso. E eu já estive nesse lugar onde eu andei sozinha, e a palavra de Deus em Eclesiastes, ela diz assim: olha, é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Se um tá com frio, com dois se aquece. A gente precisa ter essa sensibilidade de entender que às vezes a gente vai precisar de ajuda, ou de alguém, ou de um material, ou de uma ferramenta, ou de uma mentora, ou de alguém que vai estar ali do nosso lado. Estou aqui, sou psicóloga, também sou mentora, tenho curso, tenho material, várias ferramentas que podem te ajudar nesse processo. E uma das ferramentas que eu tenho para realmente ajudar as mulheres é uma comunidade para mulheres que se chama Comunidade Plenitude, que é um espaço para mulheres cristãs se conectarem, se fortalecerem, crescerem juntas. E lá você tem encontros terapêuticos online, ao vivo comigo. É realmente um grupo terapêutico onde eu vou trazer um tema, vocês vão falar, vocês vão participar, vocês não vão só me ouvir falar, vocês vão participar de forma ativa, e ali a gente vai trabalhando vários aspectos da vida, inclusive os medos que a gente carrega
colega, como mulher, como mãe, como esposa, como filha de Deus. E a gente junta vai tendo compreensão do que está dentro da gente. Então a comunidade é um espaço maravilhoso. Se você é uma mulher que tem vivido aprisionada no medo, olha, não fica de fora, clica no link da bio, vem fazer parte da comunidade, que ela realmente tem transformado a vida das pessoas. Agora eu quero te dizer como alguém que realmente venceu o medo, carregava vários medos, várias inseguranças, vários medos relacionados a fracasso, e eu posso te dizer, é possível vencer esse lugar, eu venci, mas tem que sempre partir de um ponto, do autoconhecimento, de se olhar e de vencer aquilo que está vencendo você. Como vencer uma guerra se eu não sei contra quem eu estou lutando? Eu preciso entender quem é o meu inimigo, porque quando eu entendo que é o meu inimigo, eu me preparo para vencer ele. E nem sempre o nosso inimigo é o que está fora, tá? São os principados, potestades, as questões do mundo espiritual que estão vindo contra nós. Muitas vezes o nosso maior inimigo está dentro de nós, os nossos sabotadores internos, as nossas emoções desreguladas, as nossas faltas, as nossas carências que a gente carrega dentro de nós, que faz com que a gente veja as coisas de uma forma distorcida, e muitas vezes o medo vem desse lugar, das faltas que a gente teve. Então é necessário se conhecer. Quando você entende cada um dos medos, o exercício que eu fiz aqui com vocês, essas perguntas que eu coloquei ao longo do vídeo, é de fato para vocês começarem a se olhar, porque quando eu paro para pensar e para responder a algo, eu começo a me questionar e entender coisas que talvez eu nunca tinha percebido até então. Foi só um exercício simples para poder te ajudar aqui a dar esse start para você entender o que tá aí dentro e poder vencer isso daí. Mas se você quer de fato caminhar comigo de uma forma mais profunda e entender os medos, entender as outras questões que estão faltando aí, as necessidades emocionais que estão aí dentro de você te levando para o lugar de fracasso, talvez nas suas relações, no seu casamento, no ministério, na sua vida financeira, vem fazer parte da comunidade Plenitude, que lá é um espaço maravilhoso. Vou pegar na tua mão e nós juntas vamos caminhar aí, vamos vencer aquilo que tá te paralisando. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha realmente trazido algumas questões aí pra você identificar se tem medo ou não aí dentro, e deixa aqui nos comentários se alguma coisa falou ao teu coração, compartilha, me deixa conhecer você melhor. Fiquei feliz de ter você até o final desse vídeo. Deus abençoe e fica com Deus. Tchau, tchau.